Episódio 3. A esquizofrenia, quem tem. Esse é o episódio 3. Esse é um relato documental sobre os aspectos sociais de quem passou 12 anos convivendo com a mente esquizofrênica. Esse documentário tem o objetivo de responder a alguns questionamentos que surgem naturalmente ao se deparar com o diagnóstico de esquizofrenia. É protagonizado exclusivamente por um portador da doença. Nos primeiros episódios, conversamos sobre o que é a esquizofrenia e como é ser esquizofrênico. Nesse episódio, vamos conversar sobre algumas características peculiares da esquizofrenia. Relato de alguns episódios esquizofrênicos. Jassonilo, você poderia nos relatar alguns episódios esquizofrênicos, de modo que seja seguro para você? Tem alguns momentos, né? Isso depois de passar por algumas etapas do processo de reconstrução e de adaptação. Então a esquizofrenia ela parece, em alguns momentos, ser um superpoder, né? Então você ouve coisas suavemente, assim, coisas que são sons suaves. Você ouve com uma nitidez muito grande. Você vê coisas de uma maneira, de um ponto de vista diferente. Então você fica sensível à dor de outra pessoa de uma maneira que você não tinha como ser antes, né? Então hoje eu consigo ouvir muito melhor do que eu ouvia antes e assim ouvir nos dois sentidos, né? Então minha audição é muito mais aguçada do que era antes e hoje eu consigo de forma compenetrada ouvir alguém pautando cada relato, cada parte do relato do que ela fala e consigo registrar isso de uma maneira compartilhada e dividida. Né? Esse seria talvez o meu primeiro grande poder, né? É saber ouvir. Eu aprendi a ouvir e aprendi a observar as pessoas sem feri-las ao observá-las. É difícil fazer isso. E depois de 12 anos sendo esquizofrênico, depois de ter passado por muita coisa e, assim, já relatei alguns episódios bem desgastantes e desagradáveis, né? Então eu acho interessante que também seja apresentado o que posso dizer como o lado bom da esquizofrenia. Então, vou primeiro falar sobre os sentidos, sobre as emoções. É muito difícil hoje eu não amar, não me amar, não amar a quem me ama, a quem eu acho que me ama. E o fato de estar assim por muito tempo mergulhado na sensação de quase morte te faz perceber a vida de forma muito intensa. Então, o impulso de morte me faz querer viver. Né? E eu quero viver muito, assim, por muito tempo e vivo muito bem. Essa é uma coisa que eu chego à conclusão, assim, quando eu faço análises, né, de temporais, eu tenho uma percepção de vida muito agradável. Né? Eu faço o que eu amo fazer, é, claro, quando consigo fazer, né? Mas faço o que eu amo fazer e, e eu experimento coisas que são
inusitadas, mas também experimento relações humanas, conexões de uma beleza assim, única. Os meus amigos, eles, eles são pessoas que sabem muito sobre mim. E eu sei muito sobre eles. E existe um carinho, um cuidado entre nós. Né? Houve, depois do surto, me aproximei muito da minha família. E, e eu tenho hoje, de forma clara, eu sei claramente o peso de ser filho e o peso de ser mãe, de ser pai, de ser um irmão. E, e eu entendo o quanto é compartilhado as emoções e as sensações, as experiências boas e ruins. E eu vivo dentro dessa bolha magnífica, né, que é viver sentimentos verdadeiros. Eu amo e sou amado, e verdadeiramente amado. Eu amo verdadeiramente e sou verdadeiramente amado. E, e isso traz um consolo, né? Assim, a vida chega a ser um suspiro leve. E viver é uma coisa demasiadamente agradável. Esse seria, acredito, para mim, o grande poder da esquizofrenia quando você consegue passar pelo processo dos sintomas, vem essa gama de possibilidades, né? Que eu consegui identificar e fui sofisticando minha forma de entender esses gatilhos. E tem coisas inusitadas que acontecem, né? Quando você. Então, vou contar algumas experiências. Parecem contos de histórias, mas aconteceram todas comigo. E é uma coisa interessante que eu devo. Já falei sobre isso, né? A coisa da realidade. Então, a realidade é uma coisa que está dentro dos sentidos, né? Nós sentimos a realidade, como já citei. Então, quando você pergunta para um esquizofrênico ou para uma pessoa, né, que ela diz, olha, eu estou sentindo certa coisa, você não tem como verificar, a não ser que seja alguma coisa mensurável, você não tem como verificar se aquilo é verdade ou não, mas para aquela pessoa é um fenômeno verdadeiro. O esquizofrênico, todos os delírios e alucinações são verdadeiros. Então, esses relatos que eu vou fazer, eu vivi eles. Então, para mim, enquanto eu estava passando por eles, para mim era tudo muito real. Né? Então, vou citar alguns que já não me perturbam mais, mas que, assim, logo depois que eu passei por eles, fiquei tocado, assim, pelo que aconteceu. Né? Então, vamos lá. Então, o primeiro é duplo, é um episódio duplo. Duas coisas desconexas, aparentemente, aconteceram. Então, eu morava perto da universidade e ia a pé para a universidade. Né? Esse percurso que eu fazia, o, ele era o percurso que dá na parte de trás da universidade. Né? Então, tem um certo percurso que as ruas são mais escuras. E quando eu entro no, no, nos muros da universidade, né, pelos portões, eu entro numa parte pouco iluminada, a princípio, da universidade, e logo depois dá nos prédios de aula. Né? Então ocorre que saí de casa, tudo normal, estava tudo tranquilo até ali. E, e aí ocorre de eu sentir algo dentro de mim
crescendo, sabe? Um crescente de algo dentro de mim. E com o tempo eu fui sentindo uma imposição sobre mim, né? E eu observei que tinha dentro de mim alguma coisa que eu senti. é, eu vou denominar que a sensação é de embotamento, né? Então eu fiquei sem conseguir entender o que estava de fato acontecendo. E eu tenho tradição católica, né? Então, nesses momentos de desespero, a fé de meus ancestrais me doma e aí eu procuro rezar, né? E não conseguia rezar. Eu não conseguia. Assim, eu não lembrava como rezar. Eu começava a rezar e não conseguia rezar. Não conseguia Ave Maria, não conseguia rezar o Pai Nosso. E era assustador, assim. Eu tentava desesperadamente rezar e não conseguia rezar, né? E foi crescendo em mim um desespero por aquilo. Então havia um bloqueio em mim do que era santo. E aí isso leva imediatamente à sensação de que eu estava na presença de algo demoníaco. E fiquei mergulhado dentro dessa impressão e fui lentamente me encaminhando. Eu tava, tudo isso estava dentro desse período mais escuro da rua, né? E, e não tinha o que fazer. A sensação era de eu estou possuído, não consigo rezar, e desesperadamente é como se você vai ficando sufocado, sabe? E desesperadamente você vai tentando rezar e não consegue, não consegue, até que é, força, né? Assim, pela necessidade de rezar, e eu fui conseguindo. Esse foi um dos rápido, um episódio rápido, talvez durou uns 5 6 minutos. Ali no percurso em que eu estava me aproximando da universidade. Então, é, aí observe, depois desse episódio eu fui dar aula, né? Então, tive uma possessão ali, depois fui dar aula. Aí fui dar a aula sem nenhum efeito exasperado e depois estou voltando pelo mesmo caminho. Estou voltando pelo mesmo caminho. Então, aí acontece outra coisa surpreendente, né? Estou é, eu adentro, eu cruzo o espaço entre dois prédios de aula e adentro ao espaço que fica por trás do prédio de aula, que dá acesso ao portão, né, que daria acesso à parte externa da universidade, que de lá eu ia para casa. Quando eu entro nesse ambiente mais escuro, alguma coisa me chama a atenção na direita. E eu olho e paro. Quando eu vi, assim, estava a uns 20 metros de mim, mais ou menos, tinha um galpão lá armado. Eu acho que é de alguma plantação, de alguma coisa que tinha lá atrás. E tinha nitidamente uma estrutura humanoide que estava dependurada pelos pés. Lá nessa estrutura, e de onde eu estava, eu via
Eu não via os braços, mas eu via o corpo longitudinal. E onde deveria ser a cabeça tinham dois olhos vermelhos que me olhavam. E ele não estava parado, ele estava em movimento, ele se movimentava, mas com muita tranquilidade. Eu não estava nada tranquilo, né? Eu não estava nada tranquilo naquele momento. Era assustador para mim aquilo. Então, não sei por quê, talvez porque para mim seja é, desafiador e interessante um vampiro, né? Foi exatamente o que eu imaginei. Então, será que eu estou de fato vendo um vampiro? Então, fui me aproximando dele, assim, de forma assustadora, né? Eu tava com medo, mas era um medo mais curioso do que outra coisa. Então, eu fui me aproximando dele, e à medida que eu me aproximava, eu percebi que ele ia mudando. E, assim, ia ficando menos evidente, menos nítido. E eu fui me aproximando mais. E tive um. Foi muito ruim no final a sensação, porque quando eu cheguei lá não era um vampiro. Era uma lona de plástico que estava lá pendurada, assim. Mas eu queria que fosse um vampiro. Confesso que eu gostaria que fosse um vampiro. Que ele não me atacasse, né? Mas que eu pudesse conversar com ele, coisas do tipo. Pois bem. Então, tem outras. Eu vou citar então em ordem. São três que são conjuntas. Só lembrar, né, que esta da possessão demoníaca e depois do vampiro foi em um intervalo ali de 3 horas no máximo. Né? Então eu fui, dei as aulas, né, da noite, quando estava voltando para casa, vi o vampiro. Né? Então foi no mesmo dia, e no intervalo de 3 horas no máximo entre um evento e outro. Dias depois, tive outro fenômeno que foi divertido, exótico, divertido. Para mim foi a primeira e única vez que isso aconteceu. Eu estava saindo de casa, então era um portão de madeira, né? Um muro assim, de uns 6 metros, eu acho, de largura. Então eu estava saindo pelo portão de madeira e a lua, né, isso eram umas 5:30 da tarde, creio, talvez verão, no início de verão, porque tinha claridade no céu. O céu estava claro, um azul de pôr de sol ainda, umas 5:30 da tarde, mais ou menos. E dava para ver a lua no céu, assim, eu acho que estava direita a lua, e aqui tinha uma nuvem. Então, quando eu saio, eu olho para o céu e eu vejo um objeto que estava próximo da nuvem, um objeto planar. Dava para ver nitidamente a parte de baixo desse objeto. Ele é um objeto meio circular, mas ele não era completamente circular. A parte de trás era prateada. E como ele estava embaixo da nuvem, né? Com a claridade, dava para ver como que o céu estava azulado, mas é um azulado escuro, né? Assim, de final de tarde. E então dava para ver o objeto e eu via também a luminosidade da parte frontal dele, que era circular, assim, muito grande, e as luzes eram coloridas. E, e aí eu vi aquilo, e aí ele teve um feixe de luz, assim, disparou um feixe de luz colorido. Então as luzes elas acenderam, né, da direita para a esquerda, e depois ele sumiu. Foi meu primeiro e único OVNI, né? Então foi divertido. Só achei aquilo muito divertido, sabe assim?
o que eu tava vendo, né? Absurdamente inusitado. E aí, pra quem eu contei depois, ficou pensando na música do Raul, né? O disco voador, me dá uma carona. Alguma coisa assim. Não sei se eu aceitaria a carona, não, mas. Aí na mesma temática, agora já morava em outra casa. É, morava, nesses episódios primeiros eu morava numa casa, agora eu morava num apartamento. E, e ambos, os dois episódios que eu vou contar aconteceram no mesmo cenário. Eu estava deitado, eu estava dormindo, né? Então era um quarto grande, tinha uma cama de 2 metros quadrados, né? E tinha uma janela que ficava a 3 metros da minha cabeça. E, e de lá vinha alguma luminosidade quase o tempo inteiro. Por isso tinha uma cortina, mas uma cortina de bambu que ficava lá, então passava alguma luminosidade ainda. Aí às vezes eu colocava alguma coisa por cima da cortina para diminuir a luminosidade, mas mesmo assim ficava a 90% escuro. Assim, né? Você fecha a porta, fecha. Era uma suíte, então fecha a porta do banheiro, fecha a porta da- que dá na sala e fica um pouco de luminosidade vindo ali daquela janela. Então, eh, eu ficava num ambiente confortavelmente escuro, mas não era completamente escuro, não era um breu. Né? E estava lá dormindo, exatamente do lado esquerdo, né? Então estava com a parte é, estava olhando para a porta, né? Então nas minhas costas estava uma parede, não estava encostado na parede, né? Nas minhas costas tinha uma distância talvez de um metro, talvez eu dormi no centro da cama, então estava de lado, né? Deitado de lado e acordo porque tinha alguém no quarto. Tinha alguém na cama. E eu acordei porque eu senti a perna desta entidade tocando na minha perna. Eu senti, eu acordei e eu senti a presença de um corpo atrás do meu corpo. Eu estava deitado de lado e tinha um corpo atrás do meu corpo. E, e era uma presença muito intensa, assim, eu não tinha dúvida de que tinha alguém ali. Né? Era uma presença imponente. Não tinha resquício de dúvida que tinha alguém ali. E eu comecei a observar o que estava acontecendo, né? Aí eu percebi nitidamente as pernas, né? Eu fui usando as sensações do meu corpo, né? Então eu percebi que as pernas elas eram muito longas e passavam da cama, assim. Imagina que tem uma cama de 2 metros de comprimento e as pernas passavam da cama. E aqui para cima, aqui por cima, era um volume grande assim, de corpo, né, que estava aqui atrás de mim. E, e essa, é, esse corpo, ele, se fosse humano, seria muito estranho, porque eu tenho 1,84, ele estava comprido, né, atrás de mim, tinha muito mais de 2 metros, mas absurdamente magro. Então, devia ter, sei lá, uns 50 quilos. Seria uma coisa muito exótica, né? Uma pessoa muito exótica, com 2 metros de 50 quilos. É,
Mas, bom, não sei o que ele fazia deitado atrás de mim. Não sei o que ele fazia deitado enquanto eu dormia, mas estava lá, né? E foi muito desesperador acordar e ter um visitante na cama comigo nessas condições que dá assim, você acorda em pânico, né? A sensação é de que aquela coisa vai fazer alguma coisa. E quando eu percebi que não era, assim, primeiro pensei ser uma pessoa, né? Imediatamente. Depois eu fui observando características que não eram de pessoa, né? Aí você pode perguntar, você olhou? É óbvio que não, não vou, não vou olhar para, né? Não vou olhar. Eu tenho certeza que tem alguém atrás de mim que não deveria estar. E você acha que eu vou olhar para? Não vou olhar. Não. Ele vai ficar lá enquanto ele quiser, porque eu não vou interferir nisso. Ah, mas sei que depois de algum tempo eu não sentia mais ele. Então eu tinha que acordar, né? Tinha que levantar e fazer alguma coisa. Aí eu olhei de um só golpe, assim, eu movimentei o corpo completamente, eu olhei e não tinha ninguém, né? Então, mas foi assustador, mas não tinha ninguém. É, e aí tem a outra experiência. Esta é mais visual e tátil. Ela tem as duas impressões, né? É, então, de novo, estava dormindo. Agora eu estava dormindo. A posição eu acho que era. Eu estava mais de frente, assim, deitado na cama, né? Então, com a frente pro teto. E, e eu acordei nessa penumbra, né? E eu senti na minha perna direita, assim, na altura, um pouco abaixo do joelho, uma mão comprida, esquelética, longa, né? Assim, os dedos longos, a mão longa, a palma da mão longa. Eu sentia essa mão correndo pela minha perna. As unhas alongadas. Então a sensação era, eu sentia a palma da mão, eu sentia os dedos, que estavam meio curvados, então eu sentia os dedos. Então eles tinham alguma curvatura assim, né? E depois vinha a unha. Então eu sentia essas três coisas que eu sentia. E era longo. Eu fui sentindo esta mão, que era a mão esquerda dele, passando a minha perna. E eu acordei e não, agora, como estava na minha frente, não tinha como não olhar. Então eu acordei e imediatamente olhei. E foi uma revelação, assim, o que eu vi. Eu vi três corpos. Eram, tinha um que estava mais próximo de mim e outros dois que estavam é, distantes, mas era uma coisa intermediária, assim, sabe? Este corpo aqui estava bem nítido, os outros estavam mais afastados. E à medida que eu ia percebendo eles iam se afastando, um movimento muito suave, e aí já não tocavam mais em mim, né? Ainda bem, já não tocavam mais em mim. E estavam se afastando com um movimento muito suave. E atrás deles, eles tinham eu vou chamar de espectro,
corpo espectral. E por que isto? Lembra que o quarto é uma penumbra, né? Mas eles eram absurdamente escuros. Absurdamente escuros. Eu os via dentro da penumbra como, assim, com a intensidade que eu veria o sol, né, de dia. Muito nítido. Era muito nítido que eles eram muito escuros. Eram de uma intensidade de escuridão muito grande. E eles foram se afastando e atrás do centro do corpo deles, por trás do corpo deles, meio que surgiu, assim, surgiu um vórtice. Lembra quando você põe água na pia, né, que vai descendo? Então tem aquele vórtice ali. Né? Surgiu um vórtice em que ele era também escuro, mas ele ia ficando mais escuro à medida que ia chegando no centro. E aí o corpo deles foi sendo conduzido àquele vórtice, então foi sendo comprimido e indo para o vórtice, e eles sumiram, e os vórtices também. E essa é a experiência que me garante. Assim, foi a terceira experiência consecutiva com, com formas de vida não humanas. E, para mim, todas elas foram muito reais, muito intensas. Então, se alguém me perguntar, hoje em dia, se eu acredito na existência de vida fora da Terra, ou não humana, eu digo sim. Acredito, já tive com eles. E mais que isso, acredito não só em vida não humana fora da Terra, como é, essa experiência espectral me levou a analisar a questão da estrutura da matéria. Né? Então, nós somos seres de luz, né? Porque somos feitos de matéria que se relaciona positivamente com a luz. Eu diria que nós podemos imaginar então que nós temos uma reação à luz, né? No sentido de nós vemos, de alguma maneira, a luz nos revela. E para eles é o contrário, para esses espectros, né, é o contrário. Eles são feitos de, seria então uma matéria não luminosa, uma matéria que não se relaciona com a luz, que nós chamamos na física de matéria escura. Então acredito sim que há seres não humanos que se relacionam com o nosso, que eles conseguem ultrapassar para a nossa realidade, esta realidade através desses vórtices que não sei do que são feitos, mas seria aí uma transmutação da matéria escura para a matéria não escura. Eles conseguem fazer essa transposição, né? E aí, para finalizar, eu tenho um outro. é, Não, vou finalizar com este, né? Para ficar um compacto. Depois eu conto outros eventos. Pois bem, é inusitadíssimo, né? É, nos deixa a questão muito interessante de que, é, assim como a maioria das questões humanas, existe o lado negro e o lado branco, né? Temos sempre essa dualidade das coisas e temos nas patologias também essa questão da dualidade das coisas, né? Então, muito rica essa, essa apresentação dessas peculiaridades que nos mostra que a esquizofrenia não é
apenas dor, não é apenas mostro de memória, né? É também amor, também abraço, né? E muito obrigado pelo relato, Gessonilo. Voltamos no próximo episódio com mais relatos, agora oníricos. Até lá.